Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série. Vamos falar agora sobre estouro, né? Os layouts CSS, ainda trabalhando estouro. Vamos entender o que é esse estouro. Vamos entender, vamos ver como é isso aqui no na nossa série de aulas de CSS, tá bom? Mas antes, você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais que vai ajudar muito aqui o nosso canal, tá bom? Vamos lá, estouro de CSS, o que é isso, né? Vamos então entender, ó, a propriedade overflow especifica se deve cortar o conteúdo ou adicionar barra de rolagem quando o conteúdo de um elemento for muito grande para caber em uma determinada área específica, tá bom? E aí nós temos a propriedade overflow, tem os seguintes valores, né? Visível, que é o padrão. No caso aí, o estouro não é cortado, ou seja, o que é o estouro? O estouro é quando o conteúdo ultrapassa os limites da borda, tá bom? Então, isso é o estouro. O conteúdo renderiza fora da caixa do elemento, Headley, ele estouro, ele é cortado e o restante do conteúdo ficará invisível, vai ficar oculto. Tem o scroll, que o estouro ele é cortado em uma barra de rolagem adicionado para ver o restante do conteúdo. Tem o alto, que é semelhante ao scroll, mas adiciona uma barra de rolagem somente quando houver a necessidade, tá bom? Observe que, né, aqui, ó, a propriedade overflow só funciona para elementos de bloco com uma altura especificada, tá bom? Observação importante, né? E aí nós vamos observar que em alguns sistemas operacionais, né, a barra de rolagem fica oculta por padrão. E aí, nesse caso, são exibidas apenas quando o usuário quando for usada, né? Só é visível quando é usada, tá bom? Mesmo que exista, então, portanto, lá a propriedade overflow e scroll. Mesmo ela definida, ela não vai mostrar, só vai mostrar quando você estiver fazendo, tá, efetivando a ação de rolagem do conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo, falando então, portanto, dessa propriedade, muito legal, e você vai ver os exemplos incríveis, como é bacana aqui. Vamos lá? Estouro, né? Visível, vamos entender como é que é isso. Por padrão, o estouro ele é visível, tá? Ou seja, o conteúdo vai ser visível, né? Ele vai estar visível para você. Esse é o padrão, o que significa que não é recortado e renderizado fora da caixa do elemento. E aí nós temos aqui um exemplo, ó. Lá nós vamos definir lá uma divisão que terá uma altura e largura e terá um background column, né? E o overflow visível. Vamos lá para o nosso notepad para a gente verificar esse exemplo aqui na prática. É esse exemplo aqui, observe. Nós temos então aqui, a gente já falou do exemplo lá, não. Ó, a div é essa área aqui em questão, né? Esse aqui é um documento HTML. E a divisão nossa, o nosso servidor aqui, o div, ele está trazendo aqui, ó, que essa divisão especificamente terá uma background color coral, é a cor de fundo. Ela terá a largura de 200 pixels e a altura de 65 pixels, tá bom? Uma janelinha. Aqui terá uma borda de 1 pixel, né? A largura da borda e tipo sólida, né? O overflow visível, ou seja, vai estar visível. Vamos lá verificar o resultado aqui no nosso Observe. Esse conteúdo, tá vendo que está aqui? Observe. Esse é o conteúdo. Observe que aqui é a caixinha, né? E observe que ele está visível, né? Ou seja, por padrão, vai todo sendo visível. Isso deveria, em outros exemplos que nós vamos ver adiante, vocês vão ver que vai ser criada uma barra, né, e esse conteúdo ficará ocultado lá, tá bom? Então, esse é o que acontece se você deixar o padrão, né? Esse aqui, no caso, seria o nosso padrão. Observe que todo esse conteúdo aqui, ó, esse conteúdo, olha como é que ele está aqui. Vou voltar lá rapidamente no navegador, observe aqui, ó. Está estourando, né? Está estourado efetivamente. Então, é isso, beleza? Então esse é o estouro visível. Vamos dar sequência aqui, continuando falando dos estouros, né, de conteúdo dentro de uma determinada área. Vamos falar aqui agora, o estouro vai estar oculto. O que passar vai ficar oculto, não vai ser visível mais, tá bom? Com o valor Ridley, o estouro é
recortado e o restante do conteúdo ele é ocultado, ele não vai ser mostrado, assim como a gente viu no outro lá, né? Você observou que tem uma definição lá e ele ficou para fora, ficou estourado, literalmente, não obedeceu às regras. Aqui, nesse exemplo, a gente vai ver aqui, vamos voltar lá no nosso Notepad, aqui, vamos aqui no Notepad, ok. Aqui estamos com o nosso Notepad e aqui você vai observar o seguinte, preste atenção. Aqui ó, nós estamos definindo o tipo de cor de fundo, né? A largura, a altura, a borda. E aí observa que a gente determinou aqui o tipo, a largura, o estilo e a cor. E aqui nós estamos determinando o overflow, né? O estouro. E aqui o que vai acontecer? Nesse caso aqui, o elemento vai ficar ocultado. Vamos lá no nosso exemplo impresso. Observe aqui, ó, parte do elemento está oculto. Observe que ele subiu aqui, ó. Se eu ampliar, eu vou mostrar um exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui no quadro, só para você verificar. Eu vou aumentar essa altura aqui para 165, só para você verificar que lá embaixo tem um conteúdo. Vou atualizar aqui a página. E observe que esse conteúdo está aqui, ó. Tá vendo? Esse conteúdo aqui, ó, parte é mais ou menos daqui para que ele ficou oculto lá. Vamos voltar lá para o nosso padrão, era o 65, né? Vamos deixar na altura lá de 65 pixels. Vamos voltar aqui e atualizar e você vai ver que esse conteúdo ele está oculto, tá certo? Então, esse aí, portanto, é o nosso exemplo aí do estouro ocultado, né? Vamos dar sequência e continuar falando, né, com as outras propriedades. Temos mais duas, né? Salvo engano, duas, que é o overflow scroll. O que que ele vai fazer? Nesse caso aqui, ó, o que que fala aqui? O scroll. Ele vai definir uma barra de rolagem que será adicionada e aí o conteúdo que ficará oculto você poderá descer e subir, né, na barra de rolagem para ser visualizado. Igual quando você faz um documento lá no Word ou acessa uma página que tem vários conteúdos, cria uma barra, né, e aí você pode ir descendo e verificando o conteúdo. Aqui nesse caso ele cria esse efeito aqui, tá bom? Vamos lá no nosso Notepad para a gente presenciar exatamente esse conteúdo. Vamos verificar aqui, observe, a div é a mesma, né? O seletor div, background color, a cor lá de fundo coral, a altura, a largura que nós deixamos um pouquinho maior, né, de 100 pixels, e aí nós definimos aqui a borda, né, largura, estilo e cor, e o overflow, o scroll. Esse valor aqui é o que vai mudar tudo, que vai criar a barra de rolagem. Vamos lá no resultado e verificar aqui. Observem que aqui nós criamos agora a barra de rolagem. Olha, ele poderia inclusive criar uma lateral também. Agora, todo o conteúdo ele pode ser o que está oculto, ele é carregado, criando aqui pela barra de rolagem. Beleza? Muito bem, vamos dar sequência, continuar falando aqui, né? Seguindo com os estouros do CSS, os estouros do conteúdo. E aqui tem a versão automática, né? O automático, o que isso faz? O valor alto, ele é semelhante ao scroll, mas ele adiciona, no caso aqui, a barra de rolagem somente quando houver necessidade. Se não tiver necessidade, ele não vai criar. Daí a gente vai verificar aqui no nosso próximo exemplo. Vamos voltar aqui no nosso Notepad, ok? Chegamos no Notepad, observe que aqui agora a gente definiu como automático, observe, tá automático, né? A altura, a cor de fundo, a barra da borda, a gente já viu nos outros exemplos, é a mesma coisa, não mudou nada, apenas alteramos o valor aqui para o overflow como automático, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vamos lá no exemplo, no resultado, o que que acontece? Ele criou para a gente que é uma barra de rolagem automática, né? Mas isso aqui, ó, se eu fazer por exemplo, se eu aumentar a minha caixa de texto, o que que vai acontecer? Vou mostrar para você, essa barra ela vai desaparecer. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui só para você verificar que ela só vai surgir, só vai funcionar a barra de rolagem atualizada aqui. Ó, observe, não tem barra de rolagem porque não há necessidade. Agora, quando existe a necessidade de ter a barra de rolagem, ela vai criar. Por exemplo, eu vou lá aqui, ó, na nossa div, vamos ampliar esse conteúdo e você vai observar uma coisa importante. Vou aumentar aqui, vamos jogar mais um. O que que vai acontecer? Salvando isso aqui, o que que vai acontecer? O nosso conteúdo vai aumentar, né? Esse conteúdo será ampliado. Logo, vai automaticamente, ao carregar essa página aqui, ó, que ele vai fazer, vai ser criada uma barra de rolagem. Verifica que isso aqui criou uma barra de rolagem para adaptar-se ao conteúdo que estaria aqui. Beleza? Então é isso, tá bom? Isso é o estouro do CSS, é quando o conteúdo ele passa o limite da página, né? E ele
se adapta, né, para fazer. Então, o overflow vai fazer essa adaptação, essa correção, né? É o estouro, o conteúdo que transborda a área de conteúdo, e ele então cria aquela barra de rolagem ou não, né? Ou só oculta, e aí você vai definir o que que você quer que fique melhor para a sua página, tá bom? Normalmente você vai deixar, muito provavelmente, a versão automática é o mais recomendado, porque ela vai, né, se não houver necessidade, não terá a necessidade da barra de rolagem. E se tiver a necessidade, ela cria. No outro, no caso, quando já tem a necessidade, no scroll, por exemplo, ele cria uma barra de rolagem, vai ficar ali meio aquele design da barra de rolagem, mesmo sem necessidade. E às vezes torna-se visivelmente não legal, tá bom? Aqui nós temos o estouro Y e estouro, aliás, X e Y, inverti a ordem aqui. Bom, aqui é o que acontece. Vamos lá, o que essa propriedade quer dizer. Bom, as propriedades overflow X e overflow Y, ela especifica o estouro de conteúdo que deve ser alterado apenas horizontalmente e verticalmente, ou verticalmente, tá? O overflow X especifica então o conteúdo das barras da direita à esquerda de conteúdo, e o overflow Y, no caso, a borda superior e inferior, né? Aquela borda de cima para baixo. E aí a gente tem aqui, por exemplo, nossos exemplo. Aqui ele vai ocultar as barras, né? O overflow, se você colocar o traço Y, ele vai ocultar as barras horizontais. E no segundo caso aqui, se você colocar, ele vai adicionar, né? O overflow scroll ele vai adicionar então ali no Y uma barra vertical. Vamos lá para o nosso exemplo no nosso Notepad, abrindo aqui o nosso Notepad. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, né? Nós temos aqui, ó, o primeiro, né, que ele vai ter o estouro, tipo, é como se não tivesse, não vai criar, ele vai deixar livremente, à vontade. Nesse caso aqui, o Y vai deixar criar uma barra de rolagem. E a gente vai voltar lá para o exemplo, para o resultado, na verdade, né? Aqui, olha o que acontece. Ele deixou aqui, ó, se esse conteúdo, por exemplo, fosse além, né? Ele iria desobedecer a ordem, não teria aqui, ó. Ele ia ser estourado automaticamente. Aqui ele cria uma barra de rolagem, como a gente viu lá nos nossos exemplos, tá bem? Esse é, portanto, o conteúdo de estouro, né? Os layouts, né? Você trabalhar, a forma de você trabalhar, as configurações de formatação dos layouts das suas páginas. O cachorro do vídeo começou a latir, não sei se vai dar pra gente seguir aqui, mas é isso. Essa aula fica por aqui. Obrigado a você que está aí curtindo, conferindo, ligado, conferindo nas nossas aulas. Deixa o like, ativa as notificações, se você ainda não é inscrito, se inscreva, convide aos amigos a se inscrever também. É isso, valeu.